Olá, boa tarde. Hoje é 9/2/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Então, que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que Deus lhe dê vislumbre espiritual e que o Espírito Santo fale no seu coração. Então, aqui em Samaria, Samaria foi cercada por Ben-Hadad, rei da Síria. Então, o profeta Eliseu não tinha culpa. E nem Deus também tinha culpa, porque esse era o desejo de Ben-Hadad, o rei da Síria. E Deus permitiu? Permitiu. Por que Deus permitiu? Talvez o povo estivesse falhando com Deus. Aí Deus permitiu. Entendeu? É uma situação que Deus permitiu, infelizmente. Só que o foco, a vontade, o desejo, a intenção de Ben-Hadad era uma intenção muito mal, um foco muito mal, muito ruim, que fez uma cidade inteira, Israel, bem dizer, ter bastante fome, bastante necessidade, bastante sofrimento. Pessoas, infelizmente, comeram seus próprios filhos. E você que é criança, não fique com medo que os seus pais não vão lhe comer, entendeu? Seu pai e sua mãe não vai lhe comer, ninguém vai lhe comer. Foi uma história que aconteceu no passado. Infelizmente, a mãe não amou e comeu seu próprio filho. A outra amou e não quis comer. Então aqui mostra que uma estava amando e a outra não estava amando. E infelizmente matou o próprio filho e comeu. Quando o rei soube isso, o rei ficou chateado. O rei de Samaria com Eliseu. E queria matar Eliseu por causa dessa situação. Mas Eliseu não tinha culpa. Eliseu não tinha profetizado que Ben-Hadad fosse e lutasse. Às vezes tem pessoas que culpam umas aos outros por aquilo que acontece na vida. E às vezes não é nem culpa da pessoa. Às vezes é culpa da colheita, às vezes é culpa das próprias as consequências das atitudes, do que a pessoa fez, do que a pessoa praticou, do que a pessoa escolheu. Às vezes não é culpa da pessoa. Às vezes a pessoa não quer amar, não quer perdoar, não quer fazer o bem, não quer ajudar, não quer obedecer a Deus, não quer crer em Deus, não quer ensinar a vontade de Deus, o Evangelho, aí fica com raiva de quem ensina, de quem faz, de quem quer ensinar. Não, não pode ser assim, não deve ser assim. A pessoa não tem que ficar com raiva. Se você não quer amar o próximo, não quer fazer o bem, não quer ajudar, não quer perdoar, não quer amar, você não tem que ficar com raiva de Deus, nem de Jesus e de quem propaga a palavra. Não, porque essas são as suas vontades, seus desejos, suas intenções. A pessoa não tem que ficar com raiva de Deus, de Jesus, de alguém que anuncia uma coisa que se deve ser praticada e que é permissível pelo Senhor, entendeu? A culpa é sua mesmo, se você não quer obedecer, se você não quer crer, se você não quer fazer o bem, se você não quer ajudar, se você quer atrapalhar, perseguir, aborrecer o seu próximo. Entenda isso, você que segue ouvir da palavra de Deus. Por que eu lhe digo isso? Porque pode surgir pensamentos, desejos, vontade em você e você, qual foi que a palavra falou? Então, eu não vou ser isto. Então você vai ter o vislumbre, no momento que você pensar, desejar, querer, você vai saber que você está certo ou que você está errado, se você crer na palavra. Então João capítulo 4, versículo, João 4 livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou e quer nos dar a vida eterna. Ele amou o ser humano, ele não faz exceção de pessoa, ele quer salvar todos. Então a pessoa tem que crer nele, em Jesus, para poder ser salvo, para poder não perecer. Se Ben-Hadad cresce no Senhor e fizesse a vontade do Senhor, não tinha o povo de Israel passado por essa situação. E se o povo não estivesse falhando, também não teria passado. Porque cada um, com certeza, deve ter passado, deve ter falhado. Então o rei ficou indignado. O rei ficou chateado. Então, 2 Reis, capítulo 6, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, anunciar o evangelho é importante. Ouvir é importante. Tem pessoas que têm a missão, o papel de anunciar, o dever, a vocação de anunciar, a crença de anunciar. E tem pessoas que devem ouvir. E Jesus disse que todos vão ouvir de alguma maneira. Todo mundo um dia vai ouvir o evangelho, de alguma maneira.
Então, tem que crer. Se não crer, a pessoa é condenada. Então, 2 Reis 6, versículo 30. Então, quando aquela mulher falou aquilo, que uma quis comer o filho, e disse que iria comer, e pediu o filho dela para comer, e ambas comeram, e depois, no outro dia, iria comer o filho da outra. Então, veja a situação que Ben-Hadad gerou. Não tinha sido Deus. Sabe que Deus ia querer fazer isso? Gerar situações ruins, o povo padecer fome, miséria, pobreza, comer os próprios uns aos outros, os próprios filhos. Deus nunca ia fazer isso. Deus até permitiu, mas não era a vontade de Deus. E nunca isso é a vontade de Deus. Então, Ben-Hadad gerou isto. 2 Reis 6, versículo 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, a mulher lá, que tinha o filho sido comido, por ela e por a outra, rasgou as suas vestes, ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro, sobre a carne. Então o rei estava com profunda tristeza, por causa da fome que estava tendo na cidade. E o exército dele, os homens que ele tinha, não dava para lutar com a multidão que estava com Ben-Hadad. Ninguém podia sair nem entrar, comprando uma cabeça de jumento por 8 peças de prata. Aí todo mundo diz, não, Jesus está voltando, então isso tem que acontecer, fome, miséria, pobreza. Não bem assim. Se as pessoas se amarem, se ajudarem, amar o próximo, se quem é rico, quem está lá em cima ajudar o seu semelhante que está lá embaixo, no sentido da situação financeira baixa, ninguém passará fome. Jesus voltará. Não é necessário ninguém estar passando fome, morrendo, se matando, para Jesus vir. Simplesmente Jesus pode vir numa bonança, no dia que você estiver dormindo, comendo. E disse, assim me faça Deus outro tanto, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Então o rei ficou indignado quando soube que a mulher comeu o filho da outra e a outra não deu o filho para comer. O rei rasgou as vestes com raiva, revoltado, e disse que a cabeça de Eliseu não ia ficar no corpo dele. Naquele mesmo dia, porque ele ficou irado. E ele imaginou, isso é culpa do profeta. Isso está vindo de Deus. Mas não era culpa do profeta. E nem estava vindo de Deus. Não era. Então, se houver miséria, pobreza, é culpa de Deus? Não é. É culpa do ser humano, que muitas das vezes não ama